Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de Língua Portuguesa. Essa é a nossa aula número 37. Hoje, o nosso tema será o tratamento dado a uma mesma informação veiculada em diferentes reportagens. Antes de a gente entrar nesse assunto do tema da nossa aula de hoje, vamos primeiro relembrar o que é reportagem, porque o nosso tema está relacionado a esse gênero textual. Acompanhem. A reportagem, o que é? São textos que buscam aprofundar as informações sobre determinado fato, mostrando informações adicionais, motivos e diversos outros fatores que auxiliem o leitor de um jornal ou revista a entender melhor sobre o assunto veiculado. Então, vocês já estudaram nas aulas anteriores e viram que a reportagem é um gênero que vai além da notícia, pois além de falar sobre um fato, o tema é aprofundado. Vamos continuar. E o que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos aprender mais a respeito de como títulos de reportagens podem abordar diferentes perspectivas em relação ao mesmo acontecimento ou assunto. Ou seja, gente, um tema, ele pode ser abordado de diferentes formas, dependendo do suporte que está veiculando. O mesmo tema, ele pode ser mostrado para você com perspectivas, com pontos de vistas diferentes. Ou seja, de acordo com o jornal, com as ideologias que ele defende, os grupos de empresários aos quais está ligado, a reportagem sobre o mesmo fato pode ser diferente. Isso acontece porque as reportagens são construídas a partir de diferentes pontos de vista. E você sabe o que é um ponto de vista? Olha só, quando você recebe uma informação por WhatsApp, costuma avaliar a sua credibilidade? Procura saber qual o jornal, ou seja, a fonte que está divulgando? Gente, um ponto de vista é a maneira particular de você encarar determinado tema. E as reportagens, elas estão veiculadas ao ponto de vista do jornal que está passando aquela reportagem. É sobre isso que nós estamos falando. As reportagens têm essa função natural de auxiliar o leitor a entender fatos, porém, de acordo com o ponto de vista do jornal. Assim, dependendo de qual seja ele, pode-se acreditar ou entender um fato a partir da opinião de outra pessoa ou grupo. Agora, vocês vão visualizar uma imagem que na hipótese, você receberia pelo WhatsApp. Vamos ler do que se trata essa imagem e o texto que é veiculado? Olha aí o nanochip que virá misturado na vacina da China. Esgane-se lá em qual mais quiseram vacinas do Bill Gates. Depois que isto estiver em seu organismo, você nunca mais será livre, mas nunca mais mesmo. Eles te controlarão e com o 5G poderão te criar doenças, diminuir sua imunidade e saber sua localização e muito mais. Ao ler uma mensagem dessa via WhatsApp, qual seria o seu primeiro pensamento? Você verificaria que se trata de uma fake news ou você colocaria essa mensagem como verídica, como verdadeira? Outra pergunta, será que as pessoas teriam coragem de tomar essa vacina? Acreditando numa mensagem dessa veiculada, as pessoas teriam coragem de tomar a vacina contra a Covid-19? Terceira pergunta, se dependêssemos apenas dessa informação, você acha que alguém tomaria essa vacina? Se nós dependêssemos somente dessa informação, tomaríamos? Mas como saber se essa informação procede ou não? Como você vai verificar se essa informação é verdadeira ou não? Precisam prestar atenção em alguns aspectos. Ao receber uma informação como essa, pensaríamos primeiro se é verdade ou não, e certamente ficaríamos assustados. Porém, precisamos saber que vivemos na era das fake news, que são divulgadas diariamente, a fim de espalhar divergências e assustar as pessoas. Por isso, sempre que recebermos uma informação, é importante verificar de onde ela veio, se saiu de fontes confiáveis, se possui assinaturas de jornalistas ou especialistas,
pesquisar sobre eles, checar se a informação aparece em outras fontes diferentes e analisar a coerência entre elas. Ou seja, ler notícias e reportagens não exige apenas que tenhamos contato com esses textos, mas que façamos análises detalhadas, a fim de não sermos enganados. Então, gente, observem que não basta somente você verificar que tal gênero textual é uma reportagem, uma notícia ou qualquer outro gênero. Você precisa verificar se as informações são verdadeiras. Não é porque está sendo veiculado em determinado site que você vai tomar aquilo como verdade. Você precisa checar as informações, verificar os especialistas que estão sendo colocados naquele texto e verificar outras fontes para você poder ter a sua opinião formada sobre aquilo. Vamos continuar. Olha só, para a gente continuar, vamos ler 2 títulos de reportagem para a gente poder compará-los. A primeira reportagem, né, do título da reportagem, tirada do Diário do Nordeste. Olha o título: Meio mais seguro de combater Covid-19, vacina divide opiniões. Repetindo, meio mais seguro de combater Covid-19, vacina divide opiniões. Agora olha o título da segunda reportagem. Afinal, posso ser obrigado a tomar a vacina contra a Covid-19? Especialista debate assunto. Vamos falar sobre esses 2 títulos. Qual o assunto das 2 reportagens? Eles são iguais? Vocês verificaram que as 2 reportagens elas tratam do mesmo assunto, mas elas abordam de diferentes maneiras sobre a vacina contra a Covid-19? Então, os 2 títulos tratam do mesmo assunto. Segundo ponto, em relação aos riscos da vacina, como você entende o primeiro título e o segundo? Olha, quando você lê o primeiro título, diz que meio mais seguro de combater Covid-19, vacina divide opiniões. O título é claro quando afirma que a vacina será o meio mais seguro de combater a doença. Já quando você lê o segundo título, afinal, posso ser obrigado a tomar a vacina contra a Covid-19? Te faz uma pergunta, mas como se fosse uma obrigação ou não tomar a vacina. Então, cada uma reportagem, os títulos, cada título aborda o mesmo tema, mas de maneiras diferentes, com posicionamentos diferentes. Qual título causa mais impacto para você? O primeiro ou o segundo? Vamos continuar para a gente responder essa última pergunta. Olha só, o assunto que será tratado nas reportagens, como eu disse, é a vacina contra o coronavírus. Todos os dias assistimos nos jornais notícias e reportagens sobre as fases de teste das vacinas contra o coronavírus. Isso nos faz perceber a urgência e importância dela para que a vida possa voltar ao normal e principalmente para que mais pessoas não morram com o vírus. O título 1 demonstra que há opiniões diferentes sobre a vacina, mas isso é normal, pois tudo o que acontece na sociedade divide opiniões. No título 2, a frase "posso ser obrigado" já nos traz uma ideia pouco mais tensa, pois tudo aquilo que tenho que ser obrigado a fazer mostra que não é algo simples ou seguro. Então, o título 2 é o que causa mais impacto em uma primeira leitura. Porém, como é uma pergunta, o título se trata de uma pergunta, o autor do texto explica o porquê dessa possível obrigatoriedade, deixando o leitor mais tranquilo. Agora nós vamos ler outro título de uma reportagem para você também analisar. Reflitam que nós estamos analisando aqui diferentes reportagens que tratam do mesmo tema, mas que cada uma coloca dentro do título um posicionamento diferente. Olha o título dessa terceira reportagem. Adesão à vacinação contra a Covid-19 cai. Mostra a Datafolha. Aderir à vacinação contra a Covid-19 cai, segundo a pesquisa do Datafolha. Olha só como se trata de uma consequência. As pessoas não quererem tomar a vacina é uma consequência das reportagens anteriores que mostravam a vacina contra a Covid-19 de uma maneira negativa. Vamos continuar.
Olha só, o fato de a adesão à vacina cair pode ser uma influência de publicações, como a primeira imagem analisada, um chip na vacina, oriunda da China, que contém uma possível fake news. As outras duas reportagens com títulos mais tendenciosos também são capazes de induzir muitos leitores a criarem a sensação de medo e insegurança em relação à vacina. Então, para a gente entender os títulos das reportagens, entendemos que a divulgação dos diferentes títulos de reportagem pretende levar o leitor a pensar de acordo com o que o jornal acredita. Então, as reportagens, gente, elas têm esse intuito de te persuadir, de você pensar de acordo com como foi publicado, com as palavras, a forma como a reportagem foi escrita. Segundo ponto, um jornal que acredite no poder da vacina publicará reportagens positivas e o jornal que não acredita publicará reportagens negativas em relação à vacinação, a vacina contra a Covid-19. Terceiro ponto, que já foi colocado, aqueles que não acreditarem que a vacina seja segura, divulgarão textos com dados negativos. Por isso, gente, para você ler uma reportagem, você precisa seguir alguns critérios. Você precisa avaliar alguns critérios dentro do texto que você está lendo. Vamos lá, o que você deve fazer ao ler textos como esse. Você precisa utilizar estratégias de checagem, verificar as informações, o nome dos especialistas, a fonte que está sendo veiculada aquela reportagem. Segundo ponto, ler sobre o tema em diferentes jornais, revistas e sites, porque os diferentes jornais, eles vão abordar cada um de uma maneira diferente, colocando o seu ponto de vista, como estamos falando aqui hoje. Você precisa verificar a credibilidade desses especialistas, procurar construir nossas próprias opiniões a respeito do que lemos. E o último ponto, não repassar informações em redes sociais antes de se certificar da veracidade delas. Agora, vamos fazer duas questões sobre o que nós falamos hoje? Vamos lá. Olha só, gente, vamos observar mais dois títulos de reportagens. O primeiro, corrida pela vacina de Covid-19 pode ser ameaça à saúde, alertam cientistas. Olha o segundo título ao lado. Desastres anteriores com vacinas mostram perigos de antecipar liberação de uso. Pergunto, nesses dois títulos, temos uma abordagem semelhante em relação à vacina. Que abordagem é essa? Observem, gente, que é uma abordagem reforçando que a vacina pode trazer consequências ruins a quem utilizar, quando no primeiro título diz que pode ser uma ameaça à saúde e quando no segundo título diz que as vacinas mostram perigos de antecipar liberação de uso. Agora vamos para a última pergunta. Que sentido as frases ameaça à saúde e desastres anteriores ajudam a atribuir a discussão sobre as vacinas? Essas frases atribuem a ideia de perigo e riscos graves. Assim, você não tomaria a vacina contra a Covid. Então é isso, pessoal. Nós terminamos por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham observado que aqui reportagens diferentes tratando do mesmo tema podem mostrar pontos de vista diferentes. Para rever essa aula, acesse o portal Eduque Acre. Obrigada!